Ela não podia acreditar. O humano estava se banqueteando com o predador de ápice do planeta. O sol carmesim lançava longas sombras pela paisagem alienígena, enquanto o tenente Leon Drake arrancava outro pedaço de carne perfeitamente cozida do enorme osso da perna. O suco escorria pelo seu queixo, e ele o limpava com as costas da mão, saboreando o sabor rico e selvagem. A criatura tinha dado uma luta e tanto, mas no final, como tudo mais nesta rocha amaldiçoada, aprendeu que os humanos não eram para ser subestimados. Sua fogueira crepitava alegremente, enviando faíscas dançando para o céu tingido de roxo. As porções restantes da besta, facilmente do tamanho de um pequeno elefante, estavam assando lentamente em um espeto improvisado. O cheiro de carne cozinhando enchia o ar, misturando-se com um estranho aroma doce da vegetação local. A armadura de Drake, arranhada e amassada da batalha recente, estava por perto. Seu traje preto estava rasgado em vários lugares, revelando arranhões e contusões frescas por baixo. Mas as feridas valeram a pena. A carne estava absolutamente fantástica. Ele estava prestes a dar outra mordida, quando um movimento chamou sua atenção. Parada na borda de seu acampamento estava possivelmente a alienígena mais deslumbrante que ele já tinha visto. Seu cabelo branco prateado capturava a luz do sol poente, criando um efeito de halo ao redor de suas feições afiadas e elegantes. A armadura preta justa que ela usava deixava pouco para a imaginação, e seus olhos roxos estavam arregalados com o que parecia ser choque. Pelos antigos, ela respirou, seu tradutor convertendo sua linguagem musical em inglês padrão. O quê? O que você está comendo? Drake sorriu, levantando a carne e jantar, quer um pouco. Tem bastante para todos. A mulher alienígena, claramente uma da espécie Nixon que ele tinha sido designado para monitorar, deu um passo hesitante à frente. Isso é uma perna de caçador das sombras. É assim que vocês chamam essas coisas? Drake perguntou, dando outra mordida. Essa desagradável tentou me emboscar enquanto eu verificava o perímetro. Tive que ensinar algumas maneiras. Ela se aproximou, seus movimentos graciosos, apesar de sua descrença óbvia. Você matou um caçador das sombras, sozinho. Com que armas? Drake gesticulou para sua faca de combate e pistola de plasma padrão. Essas principalmente, embora eu admita, houve um pouco de combate corpo a corpo envolvido. O desgraçado era duro. Vou dar isso a ele. Corpo a corpo. Sua voz subiu uma oitava. Você lutou com um caçador das sombras em combate próximo. Ah, bem, sim. Depois que fiquei sem cargas de plasma, não tive muita escolha. Ele deu um tapinha no tronco ao lado dele. Sou Leon Drake, a propósito. E você? Tenente Avius Starwaver. Ela respondeu automaticamente, ainda olhando para a carne assando. Fui enviada para entregar seus suprimentos mensais e verificar seu status. Não esperava encontrá-lo se banqueteando com o predador mais perigoso do nosso mundo. Drake riu, o som rico e caloroso. Mais perigoso? Sério? Hein? Acho que deveria ter tirado uma foto para meu relatório. Ele lhe ofereceu um pedaço de carne perfeitamente cozido. Tem certeza de que não quer experimentar? É realmente muito bom. Tem gosto de uma mistura entre veado e búfalo. Aviu sentou-se ao lado dele, seu movimento ainda cauteloso. Nossos guerreiros contam histórias sobre os caçadores das sombras. Eles caçam em bandos. São virtualmente impossíveis de matar. E já dizimaram assentamentos inteiros. Este estava sozinho.
Drake deu de ombros, e embora tenha sido definitivamente um desafio, impossível de matar é um pouco de exagero. Tudo morre se você acertar forte o suficiente nos lugares certos. A Vil os observava fascinada enquanto Drake continuava comendo. Seus olhos roxos estudando cada movimento dele. A luz do fogo brincava em suas feições, destacando os arranhões frescos e o conjunto determinado de seu queixo. Você realmente não tem medo, tem? Ela perguntou finalmente. Da vida selvagem local. Drake riu. Olha, de onde eu venho, temos criaturas que fazem seu caçador das sombras parecer um animal de estimação. Já ouviu falar da vida selvagem australiana? Agora, isso é algo para se ter medo. Mas nossos guerreiros mais experientes... A Vils começou. Sem ofensa aos seus guerreiros, Drake interrompeu. Mas os humanos têm sido predadores de ápice por muito tempo. Não chegamos ao topo da nossa cadeia a alimentar sendo bonzinhos. Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e o chiar da carne. A Vil se viu estudando o humano mais de perto. Sua confiança casual era ao mesmo tempo irritante e estranhamente atraente. A maneira como ele se movia, mesmo enquanto simplesmente comia, falava de poder contido e absoluta certeza em suas habilidades. Então Drake disse, quebrando o silêncio, sobre aqueles suprimentos. Ah, sim, claro. A Vils parecia se lembrar de seu propósito real para estar ali. Ela gesticulou em direção ao veículo estacionado na borda do acampamento. A alocação mensal padrão. Embora eu veja que você conseguiu obter sua própria proteína. Drake sorriu e a Vil sentiu seu coração pular uma batida. Havia algo perigosamente encantador nesse humano. Bem, quando o jantar tenta comer você primeiro, é apenas educado retribuir o favor, ele disse, levantando-se para se alongar. Seus músculos ondulavam sob seu traje rasgado. A Vil se viu olhando apesar de seus melhores esforços para não fazê-lo. Eu provavelmente deveria documentar isso, ela disse, tentando manter sua postura profissional. Um único humano derrubando um caçador das sombras, o conselho vai querer saber. Documente à vontade, Drake disse caminhando para ajudar com os suprimentos. Embora eu tenha que avisar, isso provavelmente não será a última vez que algo assim acontece. Eu costumo atrair problemas. De alguma forma, Tenente Drake, isso não me surpreende, nem um pouco. O sol carmesim mal havia começado sua descida quando os primeiros sinais de alerta apareceram. A vegetação local começou a balançar, apesar de não haver vento, e um silêncio estranho caiu sobre o acampamento. Os instintos treinados de Drake imediatamente o colocaram em alerta. Algo está errado, ele disse, levantando-se suavemente. A vida selvagem está quieta demais. A Vils parou no meio do inventário, verificando suas feições elegantes, se contraindo com preocupação. As leituras atmosféricas estão mostrando uma queda de pressão massiva. Uma megatempestade está se aproximando do norte. Isso não é tudo, Drake disse, seus olhos escaneando o perímetro. Os pelos na nuca estavam arrepiados. Uma sensação que havia salvado sua vida mais vezes do que ele podia contar. Temos companhia. Como se em resposta, um rosnado baixo ressoou através da escuridão crescente. Então, outro e outro, caçadores das sombras, a Vils disse. Seus olhos roxos se arregalando. Um bando inteiro. Eles devem ter rastreado o cheiro de seu companheiro morto. Drake já estava se movendo, seus movimentos precisos e controlados. Ele pegou sua armadura, rapidamente segurando as peças essenciais. Quão longe está seu veículo? Muito longe, a Vils respondeu, sua voz firme, apesar do medo que ele podia ver em seus olhos. Nunca chegaríamos antes que eles se aproximassem.
Um relâmpago iluminou a paisagem, seguido por um estrondo ensurdecedor de trovão. A tempestade estava se aproximando mais rápido do que o esperado, trazendo consigo folhas de chuva ácida que tornariam a visibilidade quase impossível. Meu abrigo, Drake decidiu, acenando em direção à estrutura reforçada próxima. É projetado para suportar tanto predadores quanto tempestades. Corremos para lá no meu sinal. Os rosnados estavam ficando mais próximos e através da escuridão crescente. Vários pares de olhos brilhantes apareceram. Os caçadores das sombras eram enormes, facilmente 2 vezes o tamanho dos maiores predadores da Terra, com escamas de obsidiana e espinhos afiados correndo por suas colunas. Confia em mim, Drake perguntou, sua mão encontrando a de Avius. Ela olhou para as mãos unidas e depois para o rosto dele, e apesar da situação mortal, ela sentiu um inesperado arrepio ao toque dele. Surpreendentemente, sim. Então, corra. Eles correram em direção ao abrigo, movendo-se em perfeita sincronia. Atrás deles, o bando irrompeu da cobertura, seus passos trovejantes misturando-se com a fúria da tempestade. Drake e Avius chegaram à porta do abrigo justo quando a primeira besta avançou. Drake girou, empurrando Avius para dentro. A garra do caçador das sombras raspou contra sua armadura, mas a lâmina de Drake encontrou seu alvo no olho da criatura. Ela caiu com um grito, bloqueando seus companheiros momentaneamente. Ele mergulhou para dentro e Avius bateu a porta. O metal reforçado gemeu enquanto os predadores restantes se lançavam contra ele. A porta vai aguentar, Drake assegurou a ela, notando o quão próximos estavam no espaço confinado. Embora possamos ficar presos aqui por um tempo. Avius estava respirando com dificuldade, mas não inteiramente por esforço. O pequeno abrigo os forçava a uma proximidade íntima, e ela podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Você salvou minha vida, ela disse suavemente. Você teria feito o mesmo. A voz de Drake era igualmente suave, seus olhos azuis intensos, enquanto encontravam os dela. Lá fora, a tempestade rugia e os caçadores das sombras rondavam. Mas dentro do abrigo, um tipo diferente de tensão estava se formando. Avius se viu estudando as feições do humano, notando como as luzes de emergência lançavam sombras sobre seu queixo forte e destacavam as cicatrizes de batalha recentes. Mais cedo ela disse, quebrando o silêncio carregado, você mencionou que os humanos são predadores de apes. No entanto, você mostra tanto controle, tanta contenção. Drake sorriu, a expressão de alguma forma tanto perigosa quanto gentil. Ser o predador de topo não é apenas sobre força ou ferocidade. É sobre saber quando atacar e quando proteger. É isso que você está fazendo agora, me protegendo. Entre outras coisas, sua mão subiu para afastar uma mecha de cabelo prateado do rosto dela, o gesto surpreendentemente terno para alguém que acabara de matar um caçador das sombras com as próprias mãos. A intensidade da tempestade aumentou, e um estrondo particularmente alto de trovão fez Avius saltar ligeiramente, aproximando-a ainda mais de Drake. Nenhum dos dois se moveu para criar distância. Seu povo teme essas criaturas, Drake observou, sua voz baixa e íntima. Mas o medo nem sempre é racional. Às vezes, o que achamos que devemos temer acaba sendo exatamente o que precisamos. E quanto a você, Tenente Drake, do que você tem medo? Seus olhos escureceram ligeiramente, perder o controle, querer algo ou alguém demais. As implicações de suas palavras pairavam no ar entre eles, pesadas de possibilidade. Lá fora, os caçadores das sombras continuavam seu ataque ao abrigo,
seus uivos frustrados se misturando com a fúria da tempestade. Mas dentro, uma tempestade diferente estava se formando. A Viu se viu atraída por esse paradoxo de homem. Alguém que poderia matar o predador mais perigoso de seu mundo, mas tratá-lo com tanta gentileza. A atração que ela sentira antes estava rapidamente evoluindo para algo mais intenso, mais primal. Sua espécie, ela disse, seus dedos traçando um dos arranhões frescos na armadura dele. Vocês são tão diferentes de tudo que encontramos. Tão perigosos, mas tão humanos. Branco. Nós somos humanos. Ela terminou, não se afastando. Os controles ambientais do abrigo zumbiam suavemente, mantendo uma temperatura confortável apesar da tempestade lá fora. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes... Isso realmente nos ajuda a continuar. Mas o ar entre eles parecia elétrico. O polegar de Drake traçou pequenos círculos no pulso dela, enviando arrepios pela sua espinha. Sabe, ele disse, sua voz mais rouca do que antes. De onde eu venho, situações perigosas tendem a colocar as coisas em perspectiva. Fazem você perceber o que é importante. E o que é importante agora? Abby perguntou. Embora... Isso é importante agora. Abby perguntou. Em vez de responder verbalmente, Drake fechou a distância restante entre eles. O beijo foi gentil no início, mais uma pergunta do que uma exigência. Quando a Via respondeu, ele se aprofundou, tornando-se algo mais primitivo, mais honesto. A tempestade continuou durante a noite, e os perseguidores das sombras eventualmente recuaram, incapazes de romper as defesas do abrigo. Mas lá dentro, Drake e a Via descobriram que algumas barreiras são feitas para serem cruzadas. Alguns limites feitos para serem redefinidos. Os primeiros raios do sol alienígena entraram pela pequena janela do abrigo, pintando o interior em tons de carmesim e dourado. Drake acordou primeiro. Seus sentidos treinados para o combate avaliando automaticamente a situação. A tempestade havia passado, deixando para trás uma quietude estranha, quebrada apenas pelo som suave da respiração de Avia. Ela já estava enroscada contra ele, seu cabelo prateado espalhado sobre seu peito como luz das estrelas. Os eventos da noite anterior pareciam quase oníricos, mas o calor do corpo dela contra o dele era inegavelmente real. Seu encontro apaixonado foi ao mesmo tempo terno e feroz, um reflexo perfeito de suas naturezas duais. Drake se extraiu cuidadosamente, tentando não acordá-la enquanto verificava os sistemas do abrigo. O display principal piscava de forma irregular, e estática crepitava através da unidade de comunicação. A tempestade havia causado mais danos do que ele havia previsto. Algo está errado. A voz de Avia era suave, ainda pesada de sono. Drake se virou para encontrá-la observando-o, seus olhos roxos luminosos na luz da manhã. Ela havia se envolvido em sua jaqueta descartada, a visão despertando algo primal em seu peito. Sistemas de comunicação fritos, ele respondeu, forçando-se a se concentrar no problema técnico. A tempestade deve ter atingido mais forte do que os outros sistemas do abrigo. Avia se levantou graciosamente, movendo-se para examinar o equipamento danificado. Sua proximidade fez seu pulso acelerar, memórias da noite juntos frescas em sua mente. Ela parecia sentir seus pensamentos,
um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. A matriz principal está completamente offline, ela confirmou, seus dedos dançando sobre os controles. Sem ela, não podemos contatar nenhum dos nossos comandos. Isso pode ser um problema, Drake ponderou, embora parte dele não estivesse totalmente desapontada por estar temporariamente cortado do mundo exterior. Alguma chance de consertar, talvez. Ela se virou para encará-lo. Seus corpos a meros centímetros de distância. Mas vamos precisar de peças do meu veículo. E ainda pode haver perseguidores das sombras lá fora. Drake sorriu, a expressão tanto confiante quanto predatória. Café da manhã e uma caçada matinal parecem perfeitos. Eles se prepararam rapidamente, caindo em um ritmo fácil, como se tivessem trabalhado juntos por anos em vez de horas. Drake notou como os movimentos de Ávia espelhavam os seus, eficientes, precisos, mortais. Sua noite compartilhada havia criado algo além de mera atração física, um entendimento mais profundo que transcendia espécies. Sobre a noite passada, Ávia começou enquanto se equipavam. Sem arrependimentos, Drake perguntou segurando sua armadura. Apenas que foi preciso uma tempestade e uma matilha de perseguidores das sombras para que acontecesse. Seu sorriso era tanto sedutor quanto desafiador. Embora eu deva admitir, assistir você lutar contra aquelas criaturas foi estimulante. Drake riu, o som rico e caloroso. Se eu soubesse que matar predadores de topo era um ritual de cortejo tão eficaz, teria feito isso antes. Eles emergiram do abrigo cautelosamente, armas prontas. A paisagem havia sido transformada pela tempestade. Vegetação caída cobria o chão. E a chuva ácida havia deixado padrões estranhos gravados nas rochas expostas. Os perseguidores das sombras terão procurado terrenos mais altos durante a tempestade, Ávia explicou, enquanto se dirigiam para o veículo dela. Mas eles voltarão assim que pegarem nosso cheiro. Deixe-os vir. Drake respondeu. Sua confiança não era mera bravada. Depois da noite passada, ele se sentia invencível. Tenho bastante espaço sobrando no meu freezer. Eles chegaram ao veículo sem incidentes. A tempestade havia parcialmente enterrado-o em detritos, e vários painéis externos haviam sido corroídos pela chuva ácida. Isso pode demorar mais do que pensávamos, Ávia disse, examinando o dano. As peças que precisamos estão sob tudo isso. Drake estava prestes a responder quando um rosnado familiar ecoou pela clareira. 3 perseguidores das sombras emergiram da vegetação, suas escamas de obsidiana brilhando na luz da manhã. Eu cuido deles, Drake disse, sacando suas armas. Você pega aquelas peças. Juntos, Ávia contrapôs, suas próprias armas já em mãos. Eu posso não conseguir derrubar um sozinha, mas certamente posso ajudar. As criaturas atacaram em perfeita coordenação, mas Drake e Ávia se moveram como um só. Onde ele era força bruta e habilidade agressiva, ela era graça e precisão. Eles se complementavam perfeitamente. Seus movimentos sincronizados, como se tivessem treinado juntos por anos. Drake pegou a primeira besta com uma combinação devastadora de fogo de plasma e trabalho de lâmina, enquanto os tiros precisos de Ávia, de lâmina. A luta foi intensa, mas breve, terminando com mais 3 carcaças de perseguidores das sombras adicionadas à despensa de Drake. Isso foi. Ávia pausou, respirando pesadamente, seus olhos brilhando com adrenalina e algo mais primal. Drake a puxou para perto, suas armaduras tilintando juntas. Você é extraordinária. Ele rosnou, reivindicando sua boca em um beijo feroz que tinha gosto de batalha e vitória.
Eles eventualmente conseguiram extrair as peças necessárias, embora a tarefa tenha demorado mais do que o estritamente necessário devido a pausas frequentes para explorar sua crescente paixão. Ao meio-dia, eles haviam retornado ao abrigo e começado os reparos no sistema de comunicação. Sabe, havia disse enquanto trabalhavam, seus dedos ocasionalmente roçando os dele de maneiras que definitivamente não eram acidentais. Quando fui designada para verificar você, esperava encontrar um alienígena primitivo mal sobrevivendo em nosso mundo. Drake ergueu uma sobrancelha. E em vez disso, encontrei um homem que trata nossos predadores mais mortais como ingredientes de jantar, que luta como uma força da natureza. E que ela pausou, seus olhos roxos escurecendo com desejo, que me faz questionar tudo o que eu pensava saber sobre humanos. Isso é uma coisa boa. É uma coisa empolgante. Ela se moveu mais perto, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. Embora eu ainda não esteja totalmente convencida sobre suas escolhas alimentares. Drake riu, puxando-a para mais perto. Diga-o que assim que consertarmos essas comunicações, vou cozinhar um bife de perseguidor das sombras adequado para você, se você for corajosa o suficiente para experimentá-lo. Depois de tudo o que compartilhamos, acho que sou corajosa o suficiente para qualquer coisa que você tenha a oferecer. O duplo sentido em suas palavras não passou despercebido por nenhum dos dois. Enquanto trabalhavam para reparar o sistema de comunicação, seus toques demoravam, seus olhares continham um significado mais profundo, e o ar entre eles crepitava com possibilidades. O sistema de comunicação reparado ganhou vida assim que Drake terminou de preparar sua refeição. O cheiro de carne de perseguidor das sombras assada enchia o abrigo, misturando-se com as especiarias exóticas que ele trouxera da terra. O observava cozinhar com uma mistura de fascinação e desejo, ainda maravilhada com a facilidade com que ele lidava com tudo relacionado aos temíveis predadores. A mensagem urgente do assentamento, Nixian, cortou seu momento íntimo como uma lâmina de plasma. Tenente Starwaver, a voz masculina estava tensa. Temos uma situação. Uma grande matilha de perseguidores das sombras cercou o assentamento. Nossas defesas estão segurando por enquanto. Mas Drake já estava se movendo, segurando sua armadura com eficiência prática. Quantos? Pelo menos 15, a voz respondeu. Eles estão exibindo um comportamento incomum, ataques coordenados, posicionamento estratégico. É como se estivessem aprendendo. Os olhos roxos de Avia encontraram azuis de Drake. Eles estão aprendendo. A matilha que nos atacou ontem, eles adaptaram suas táticas durante a luta. Evolução em ação, Drake ponderou, verificando suas armas. Eles estão ficando mais espertos, mais organizados. Provavelmente por isso estão mirando no assentamento agora. Nossos guerreiros não podem lidar com tantos, Avia disse. Sua voz tensa de preocupação. Não se eles estiverem usando táticas avançadas de matilha. O sorriso de Drake era puro predador. Ainda bem que você tem um humano que se especializa em caçar predadores de topo. Eles carregaram seus veículos com armas e suprimentos adicionais. Antes de partir, Drake embalou algo extra. Várias porções grandes de carne de perseguidor das sombras cozida. Sério? Avia perguntou, levantando uma sobrancelha elegante. Confie em mim, Drake respondeu. Sua voz carregando aquele tom confiante que enviava arrepios pela espinha dela. Às vezes, a melhor maneira de entender seu inimigo é consumi-lo. A jornada até o assentamento foi tensa, mas rápida. Eles viajaram em veículos separados, mantendo comunicação constante. Drake usou o tempo para aprender mais sobre o layout e as defesas do assentamento, enquanto Avia se via cada vez mais distraída por memórias de suas noites compartilhadas. Drake observou pelo comunicador.
tendo dúvidas sobre trazer um humano para seu assentamento. Não, ela respondeu suavemente. Estou pensando em quanto mudou desde que te encontrei, comendo o predador mais perigoso do nosso mundo naquela fogueira. Ainda tendo dificuldade em acreditar. Estou tendo dificuldade em acreditar em tudo. A maneira como você luta, a maneira como você vive, a maneira como você ama. Ela pausou, deixando a palavra pairar entre eles. Você mudou tudo o que eu pensava saber sobre humanos. É por isso que você está preocupada. Porque eu perturbei sua visão de mundo. Estou preocupada porque nunca me senti assim por ninguém. E estamos indo para um perigo extremo. A voz de Drake suavizou. Eu prometi a você um jantar adequado de perseguidor das sombras depois que isso acabar. Pretendo cumprir essa promessa. Eles chegaram ao assentamento para encontrar a situação ainda mais grave do que relatado. Os perseguidores das sombras haviam de fato evoluído suas táticas, usando as próprias posições defensivas do assentamento contra ele. Eles conseguiram cortar várias áreas cruciais, incluindo o gerador de energia principal. O comandante Nixian, um macho de rosto severo chamado Theron, os cumprimentou com um alívio óbvio. Sua expressão mudou para choque quando Drake descarregou casualmente os contêineres de carne de perseguidor das sombras cozida. Qual é o significado disso? Theron exigiu. Guerra psicológica, Drake respondeu com uma piscadela para a via. Nada desmoraliza um predador de topo como assistir sua presa potencial se banquetear com seus companheiros de matilha caídos. Antes que alguém pudesse objetar, Drake começou a distribuir a carne para os defensores. Alguns hesitaram, mas depois de ver a via dar uma mordida, outros seguiram o exemplo. O efeito sobre o moral foi imediato e dramático. Agora, Drake disse, sua voz carregando autoridade natural. Essas criaturas são inteligentes, mas ainda estão operando por instinto. Podemos usar isso contra elas. Enquanto planejavam sua defesa, a via observava Drake trabalhar. Ele se movia com confiança absoluta. Sua presença sozinha parecia inspirar os outros guerreiros. Quando ele falava, eles ouviam. Seu ceticismo inicial desapareceu quando reconheceram a sabedoria prática em suas palavras. A chave, explicou Drake, é fazê-los pensar que são os caçadores enquanto, na verdade, estamos levando-os para uma armadilha. Eles estão acostumados a serem os predadores de topo. Vamos mostrar a eles o que acontece quando caçam uma espécie que evoluiu para ser ainda melhor predadora do que eles. O plano era audacioso, combinando as táticas humanas agressivas de Drake com Nixie e tecnologia. Enquanto se preparavam para executá-lo, a via o puxou de lado. Tenha cuidado, ela disse, pressionando-se contra ele. Eu me afeiçoei bastante a ter um humano que pode lutar melhor do que nossos predadores de topo. A resposta de Drake foi puxá-la para um beijo feroz que os deixou sem fôlego. Quando isso acabar, ele prometeu, sua voz rouca de desejo. Vamos ter uma longa discussão sobre o quanto você se afeiçoou. A batalha que se seguiu se tornaria lendária na história Nixie militar. Drake liderou na linha de frente. Seu estilo de combate, uma mistura perfeita de poder bruto e brilhantismo tático. Os caçadores das sombras, com toda a sua inteligência evoluída, nunca haviam enfrentado algo como ele. Assim, a via lutou ao seu lado, seus movimentos perfeitamente sincronizados. Juntos eles viraram uma maré, levando o bando para as zonas de morte cuidadosamente preparadas. A visão dos defensores consumindo carne de caçador das sombras teve, de fato, o efeito psicológico pretendido. As criaturas pareciam confusas, sua confiança habitual abalada. Ao anoitecer,
Os caçadores das sombras restantes haviam recuado. Deixando para trás vários de seu bando, Drake imediatamente organizou equipes para processar as carcaças, garantindo que nada fosse desperdiçado. Você fez o impossível, Darren admitiu mais tarde, enquanto o assentamento celebrava. Não apenas derrotando-os, mas nos ensinando a superar nossos medos. Drake deu de ombros, seu braço casualmente drapejado em torno da cintura de Abby. Os humanos têm uma longa história de transformar predadores temidos em fontes de alimento. É meio que a nossa coisa. A celebração continuou até tarde da noite. Drake e Avia eventualmente se afastaram, encontrando um momento privado em uma das torres de observação do assentamento. Então, Drake disse puxando-a para perto. Ainda não consigo acreditar que me alimento de predadores de topo. O riso de Avia foi baixo e sedutor. Eu não consigo acreditar em muitas coisas sobre você, Leon Drake. Mas estou ansiosa para descobrir mais. O ar da noite carregava os sons da celebração abaixo. Mas lá em sua torre, eles criaram sua própria celebração de vitória privada. Uma que adicionaria mais um capítulo à sua história, cada vez mais incrível. A notícia se espalhou pelos assentamentos nixianos como fogo selvagem. Um guerreiro humano que não apenas lutou contra caçadores das sombras, mas os transformou em banquetes. Dentro de dias após a defesa bem-sucedida, pedidos pela expertise de Drake, inundaram de assentamentos por todo o planeta. Eles estão chamando você de matador de sombras, disse Avia, traçando a cicatriz fresca no ombro de Drake, enquanto eles estavam juntos em seu abrigo. A luz da manhã pintava seu cabelo prateado em tons de rosa e dourado. Drake riu, puxando-a para mais perto. Melhor do que alguns dos apelidos que eu tinha na Terra. Embora eu prefira como você diz meu nome. Liam. Ela ronronou, demonstrando exatamente o que ele queria dizer. O alto comando quer que você treine guerreiros em 3 assentamentos diferentes. Isso significa semanas de viagem. Eu sei. Seus dedos se enredaram no cabelo dela. Venha comigo. Como sua oficial de ligação, seus olhos roxos brilharam com malícia. Como que você quiser ser? A voz de Drake ficou séria. Eu me acostumei a ter você cuidando das minhas costas, entre outras coisas. O alto comando aprovou sua missão conjunta com surpreendente rapidez. Talvez eles reconhecessem que o humano que revolucionou sua abordagem aos caçadores das sombras seria mais eficaz com seu parceiro escolhido ao seu lado. Sua primeira parada foi no assentamento costeiro de Meridian Bay, onde os caçadores das sombras se adaptaram para caçar nas águas rasas. O comandante local, um veterano endurecido pela batalha chamado Raven, os cumprimentou com ceticismo mal disfarçado. Então, ele disse, olhando a postura casual de Drake, você é o humano que transforma nossos pesadelos em refeições. A resposta de Drake foi jogar-lhe um pacote de carne seca de caçador das sombras. Experimente. Nada ensina a parar de temer algo como transformá-lo em carne seca. As sessões de treinamento que se seguiram se tornaram lendárias. Os métodos de Drake eram pouco ortodoxos pelos padrões nixianos. Ele os ensinou a pensar como predadores enquanto caçavam predadores. Avia observava com orgulho enquanto ele transformava guerreiros nervosos em caçadores confiantes. A chave, explicou Drake a um grupo de aprendizes de olhos arregalados, é entender que os humanos evoluíram como predadores de perseguição. Não somos os mais fortes ou os mais rápidos, mas somos os mais persistentes. Aprendemos a caçar coisas maiores e mais fortes do que nós. Superando-as em inteligência. Ele demonstrou suas técnicas no campo,
liderando grupos de caça que derrubavam caçadores das sombras com eficiência crescente. A visão dele em ação nunca deixou de despertar algo primal em Avia. A maneira como ele se movia, a confiança absoluta em cada gesto. Suas noites juntos se tornaram mais apaixonadas, sua conexão mais profunda. Cada caça bem-sucedida, cada vitória sobre os predadores de topo do planeta, parecia alimentar seu desejo um pelo outro. Os guerreiros nixianos sussurravam sobre seu relacionamento, mas sua eficácia como equipe silenciava qualquer objeção séria. Em seu segundo assentamento, nas altas cadeias de montanhas, Drake introduziu novas táticas para lidar com os caçadores das sombras adaptados à altitude. Ele trabalhou incansavelmente, empurrando a si mesmo e seus aprendizes até seus limites. "Você está se esforçando demais", Avia disse uma noite, massageando seus ombros tensos. "Mesmo caçadores humanos lendários precisam descansar." "Não consigo evitar", Drake respondeu, inclinando-se ao toque dela. "Toda vez que vejo aquelas criaturas ameaçando seu povo, penso naquela primeira noite. Você me olhando como se eu fosse louco por comer um. Ainda às vezes, penso que você é louco." Ela provocou, seus dedos encontrando os pontos que o faziam gemer, "mas é parte do seu charme." Sua terceira missão os levou ao assentamento desértico de Phoenix Point, onde os caçadores das sombras haviam evoluído para se tornarem ainda mais letais. O calor era brutal, mas Drake adaptou suas técnicas, ensinando os guerreiros a usar o ambiente a seu favor. Durante uma sessão de treinamento particularmente desafiadora, um jovem guerreiro perguntou: "Como os humanos fazem isso? Como vocês superam medo?" Drake olhou para Avia antes de responder. Nós não o superamos. Nós o usamos. Mantém... O truque é fazer sua presa ter mais medo de você do que você dela." Naquela noite, enquanto assistiam as 3 luas subirem de seus aposentos privados, Avia expressou o que estava em sua mente. "A turnê de treinamento termina na próxima semana." "O que acontece então?" Drake a puxou para seu colo, seus olhos azuis intensos. "Isso depende. Você quer voltar a apenas entregar meus suprimentos uma vez por mês?" Depois de tudo o que compartilhamos, ela traçou as linhas de seu rosto, memorizando cada cicatriz, cada ângulo. "Eu não acho que poderia." "Bom," ele rosnou, reivindicando sua boca em um beijo que não deixou dúvidas sobre seus próprios sentimentos. "Porque eu tenho planos que envolvem muito mais do que apenas ensinar seu povo a caçar caçadores das sombras." Sua paixão naquela noite foi particularmente intensa, alimentada pelo conhecimento de que seu tempo juntos havia mudado irrevogavelmente a vida de ambos. Eles haviam se movido muito além de seus papéis iniciais, além do humano que se banqueteava com predadores de topo e do alienígena que não podia acreditar nisso. Enquanto estavam juntos depois, Avia refletiu. "Você sabe, quando eu te vi pela primeira vez comendo aquela carne de caçador das sombras, pensei que você estava suicida ou louco. E agora? Agora eu acho que você ainda é louco, mas de todas as maneiras certas." Ela se apoiou em um cotovelo, seu cabelo prateado caindo sobre os ombros. "Você mudou tudo. Como vemos os caçadores das sombras. Como vemos os homens. Como vemos os humanos." O sorriso de Drake era terno, mas ainda mantinha aquela ponta de perigo que a atraíra inicialmente. "Você também mudou as coisas para mim. Eu vim aqui para observar, para reunir informações. Em vez disso, encontrei algo pelo qual vale a pena lutar." Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para outra sessão de treinamento, chegaram notícias que testariam seu relacionamento recém-descoberto de maneiras que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Mas essa é outra história para outro momento. A ordem de retorno chegou ao amanhecer, justo quando Drake estava se preparando para outra expedição de caça.
A mensagem era breve e inegociável. Tenente Drake, retorno imediato à Terra necessário. Transporte chega em 48 horas. Conclusão da missão reconhecida. Desempenho excepcional notado. Drake leu a mensagem 2 vezes, sua mandíbula se apertando. Através da janela do abrigo, ele podia ver a Avia demonstrando técnicas de combate para um grupo de jovens guerreiros. A luz da manhã capturava seu cabelo prateado, fazendo-o brilhar como luz das estrelas. A visão fez seu peito doer de uma maneira que nenhum caçador das sombras jamais conseguiu. Você está remoendo, Avia disse mais tarde, entrando em seus aposentos. Ela havia sentido seu humor durante o treinamento. Embora ele tentasse escondê-lo. O que está errado? Em vez de responder, Drake a puxou para um abraço feroz. Seus lábios encontrando os dela com intensidade desesperada. Quando finalmente se separaram, ele pressionou sua testa contra a dela. A terra está me chamando de volta. O transporte chega em 2 dias. Avia ficou 2 dias, mas o programa de treinamento, eles viram os relatórios. Eles sabem que o programa funciona. Agora eles querem que eu o implemente em outros mundos coloniais. Ele passou os dedos pelo cabelo prateado dela, memorizando sua textura. Eles estão... Quando você vai voltar? Seus olhos roxos procuraram seu rosto, já sabendo a resposta. A missão é permanente. Eles estão montando uma nova divisão, Unidade de Resposta a Xenopredadores. Eles querem que eu a lidere. O silêncio que se seguiu estava pesado com palavras não ditas. Avia se afastou ligeiramente. Sua expressão ilegível. Entendo. E o que você quer, Leão? O riso quero. O que eu quero? Ele gesticulou para seus aposentos compartilhados, para o mundo além. Eu quero isso, nós e a vida que construímos aqui. Eu quero continuar ensinando seus guerreiros, caçando seus monstros, fazendo amor com você sob aquelas 3 luas. Então fique, sua voz era suave, mas firme. Desertar meu posto. Isso não é o que os humanos fazem. Avia desafiou. Você passou meses nos ensinando a pensar de forma diferente sobre nossas limitações. Talvez seja hora de você questionar algumas das suas. Antes que Drake pudesse responder, um alarme soou pelo assentamento. Eles compartilharam um olhar. Eles conheciam aquele sinal. Caçadores das sombras. Eles se moveram em perfeita sincronia, vestindo armaduras e reunindo armas. Questões pessoais teriam que esperar. Eles tinham um trabalho a fazer. O ataque foi diferente de tudo que eles já haviam visto antes. Os caçadores das sombras haviam se adaptado novamente, usando as próprias posições defensivas do assentamento contra ele. Mas desta vez os guerreiros treinados por Drake e Avia estavam prontos. Assim como praticamos, Drake disse, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Mostrem a eles por que os humanos não são mais os únicos predadores de topo. A batalha foi feroz, mas controlada. Os guerreiros nixianos se moveram com uma confiança recém-descoberta, aplicando as técnicas de Drake com eficiência mortal. Ava lutou ao seu lado, seus movimentos tão perfeitamente coordenados que pareciam ler a mente um do outro. No calor do combate, observando Ava derrubar um perseguidor das sombras com movimentos que ele lhe ensinou, Drake tomou sua decisão. A batalha terminou com uma vitória decisiva.
Enquanto os guerreiros processavam os perseguidores das sombras caídos, agora vendo-os como recursos em vez de apenas ameaças, Drake puxou Ava de lado. Venha comigo, ele disse sem rodeios. O quê? Para a terra. Venha comigo, seus olhos azuis brilhavam com intensidade. Eles querem que eu treine outros para caçar monstros. Tudo bem, mas eu quero meu melhor guerreiro comigo, Liam. A voz de Ava continha um aviso. Estou falando sério. Ele segurou suas mãos nas dele. A Terra precisa ver o que conseguimos aqui. Não apenas as técnicas de caça, mas isso. Humanos e nixianos trabalhando juntos, aprendendo uns com os outros, tornando-se melhores. Você está falando de mais do que apenas um programa de treinamento. Estou falando de tudo. A voz de Drake baixou, mais íntima. Estou falando de mostrar à Terra que humanos e nixianos podem ser mais do que apenas aliados. Que podemos ser parceiros, Ava sugeriu, seus lábios se curvando em um sorriso. De todas as formas, ele a puxou para mais perto. Pense nisso! A vida selvagem da Terra daria pesadelos aos seus perseguidores das sombras. Imagine as histórias que poderíamos contar sobre um guerreiro nixiano banqueteando-se com os predadores de topo da Terra. Ava riu, o som cheio de alegria e possibilidade. Agora isso seria algo digno de ser documentado. Eles passaram o tempo restante fazendo preparativos, tanto profissionais quanto pessoais. Os guerreiros organizaram um banquete de despedida, cozinhando carne de perseguidor das sombras de maneiras que Drake lhes ensinou. Histórias foram compartilhadas, promessas feitas, laços fortalecidos. Em seus momentos privados, Drake e Ava amaram com intensidade aumentada, como se tentassem armazenar memórias suficientes para durar uma vida inteira. Cada toque, cada beijo, cada respiração compartilhada parecia mais preciosa, sabendo que seu tempo neste mundo estava acabando. Na manhã em que o transporte estava programado para chegar, eles ficaram juntos assistindo ao nascer do sol. Drake havia preparado um café da manhã especial. Bifes de perseguidor das sombras, cozidos exatamente como ele havia feito naquela primeira noite em que Ava o encontrou. Lembra como você não podia acreditar no que estava vendo? Ele perguntou, cortando a carne perfeitamente cozida. Ainda às vezes não posso acreditar, ela admitiu, aceitando um pedaço. O humano que transformou nossos pesadelos em refeições, que nos ensinou a ser predadores em vez de presas, que me fez me apaixonar por ele. O coração de Drake disparou com suas palavras. Eles não haviam dito isso antes, embora ambos sentissem. Eu também te amo. Ele disse simplesmente o suficiente para enfrentar o que quer que a Terra nos jogue. Mesmo as reações de seus superiores a um relacionamento humano-nixiano, o sorriso de Drake era puro predador. Deixe-os reagir. Já enfrentamos pior além disso. Ele acrescentou, puxando-a para perto. Espere até que vejam você derrubar seu primeiro predador da Terra. Isso os calará. O transporte chegou pontualmente, pousando na plataforma em uma nuvem de poeira. Enquanto se preparavam para embarcar, Drake deu uma última olhada no assentamento que se tornara seu lar. Pronta para chocar alguns humanos, ele perguntou apertando a mão de Ava. Seus olhos roxos brilharam com malícia. Sempre, embora eu duvide que algo supere aquela primeira visão de você banqueteando-se com nosso predador de topo. Apenas espere, prometeu Drake, levando-a em direção à sua nova aventura. A Terra não faz ideia do que está por vir. O comando militar da Terra não está preparado para a... Eles esperavam que Drake retornasse com protocolos de treinamento, relatórios de missão e talvez alguns espécimes de troféus. Em vez disso, ele chegou com uma impressionante guerreira nixiana que se movia com graça letal
e usava suas cicatrizes de batalha tão orgulhosamente quanto qualquer veterano humano. A sala de briefing ficou em silêncio quando eles entraram. Drake, agora vestindo seu uniforme formal militar da Terra, não pôde deixar de sorrir com suas reações. Ava optou por usar sua armadura tradicional nixiana, modificada com inserções de combate humano, uma mistura perfeita de suas duas culturas. Senhores, Drake se dirigiu ao painel de oficiais superiores. Conheçam a Tenente Ava Starwaver, minha parceira e co-desenvolvedora dos protocolos de resposta. A Predador Zeno, parceira. As sobrancelhas do General Richardson se ergueram. Isso não estava nos parâmetros da missão, Tenente Drake. Tampouco estava a revolucionar a abordagem militar nixiana, as ameaças de predadores de topo. Drake rebateu suavemente. A Ava deu um passo à frente, seus olhos roxos escaneando a sala com avaliação predatória. Talvez uma demonstração seja mais convincente do que relatórios. O campo de testes no interior da Austrália provou ser o local perfeito para sua demonstração. As criaturas mais mortais da Terra pareciam quase dóceis em comparação com os perseguidores das sombras, mas serviram ao seu propósito. Drake observou com orgulho enquanto Ava rastreava, caçava e despachava uma matilha de dingos selvagens que estavam aterrorizando assentamentos locais. Seus movimentos eram poesia em movimento, combinando a agilidade nixiana com as técnicas de caça que ele lhe ensinou. Impressionante, admitiu o Coronel Reis, observando através de binóculos. Mas dingos dificilmente são perseguidores das sombras. Não, concordou Drake. Eles não são. É por isso que trouxemos isto. Ele gesticulou para um container selado que transportaram do mundo nixiano. A demonstração que se seguiu tornou-se lendária nos círculos militares da Terra. Drake e Ava, movendo-se em perfeita sincronização, mostraram exatamente como desenvolveram suas técnicas contra os perseguidores das sombras. A gravação mais tarde se tornaria visualização obrigatória para todos os trainees da unidade de resposta a xenopredadores. Naquela noite, em seus aposentos privados na base, Ava preparou o jantar deles. Carne bovina da terra temperada, com especiarias de ambos os mundos. Eles ainda estão em choque, ela observou, vendo Drake remover seu uniforme formal. O poderoso exército da Terra abalado por uma parceria humano-nixiana. Drake a puxou para perto, inalando o aroma exótico que sempre o lembrava de seu primeiro encontro. Espere até que vejam o que vem a seguir. Oh, seus dedos traçaram as cicatrizes familiares em seu peito. E o que pode ser isso? Bem, ele disse, alcançando algo em seu bolso. Eu estava pensando em tornar esta parceria ainda mais oficial pelos padrões da Terra e nixianos. O anel que ele apresentou era diferente de qualquer coisa em ambos os mundos, forjado a partir de osso de perseguidor das sombras e adornado com gemas de ambos os planetas. Os olhos roxos de Ava se arregalaram da maneira familiar que primeiro capturou seu coração. Você quer se casar comigo? Sim. Os olhos azuis de Drake tinham aquele brilho perigoso que ela amava. A menos que você tenha medo de caçar os predadores da Terra comigo pelo resto de nossas vidas. Sua resposta foi puxá-lo para um beijo que não deixou dúvidas sobre seus sentimentos. Os meses seguintes viram a rápida expansão da unidade de resposta a xenopredadores. Equipes de guerreiros humanos e nixianos treinaram juntos, aprendendo a enfrentar as criaturas mais mortais da galáxia. O casamento de Drake e Ava tornou-se um símbolo do sucesso do programa. Uma celebração que incluiu iguarias de ambos os mundos, incluindo carne de perseguidor das sombras especialmente preparada que deixou os convidados humanos tanto aterrorizados quanto intrigados. A lua de mel deles foi passada caçando os predadores mais perigosos da Austrália. Para o espanto das autoridades locais,
O primeiro encontro de Ava com um crocodilo de água salgada terminou com ela preparando-o ao estilo tradicional nixiano, fazendo Drake se apaixonar por ela novamente. Um ano após sua chegada à Terra, eles estavam juntos em um penhasco com vista para o oceano. O sol estava se pondo, pintando o céu em cores que lembravam a ambos da primeira noite ao redor da fogueira. Ainda não pode acreditar? Drake perguntou, Envolvendo seus braços ao redor dela por trás. Qual parte? Ava se recostou contra ele, o humano que se banqueteia com predadores de topo. O guerreiro que ensinou meu povo a superar seus medos. Ou o homem que convenceu o exército da terra a aceitar uma nixiana como uma das suas. Tudo isso, ele disse, pressionando um beijo em seu pescoço, e cada momento impossível que nos trouxe aqui. Nada é impossível. Ela se virou em seus braços, seus olhos roxos encontrando os azuis dele. Você me ensinou isso. Os humanos podem não ser a espécie mais forte ou rápida da galáxia, mas definitivamente são os mais surpreendentes. Falando em surpresas, o sorriso de Drake se tornou travesso. Espere até ver o que planejei para o jantar. Por favor, me diga que você não conseguiu de alguma forma caçar um perseguidor das sombras na Terra. Melhor. Ele pegou a mão dela, levando-a em direção à sua casa. Encontrei uma maneira de combinar carne de perseguidor das sombras com os pimentões mais picantes da Terra. Hora de mostrar por que os humanos são a única espécie louca o suficiente para comer capsaicina por diversão. Ava riu, o som se espalhando pela brisa do oceano. Você é impossível. É por isso que você me ama? Não, ela corrigiu, puxando-o para perto. Eu te amo porque você faz o impossível parecer normal. Porque você transformou o nosso predador mais feroz em um banquete. Nossos maiores medos em força e nossas diferenças em algo belo. Enquanto caminhavam juntos para casa, o pôr do sol lançando longas sombras atrás deles, ambos se lembraram daquele primeiro momento chocante. Um humano casualmente comendo o predador de topo de seu mundo. Nenhum dos dois poderia ter previsto onde aquele momento os levaria, mas ambos eram gratos por cada passo de sua jornada. Em algum lugar na galáxia, uma nova lenda estava começando a se espalhar. De um humano e uma nixiana que caçavam monstros juntos, que transformaram terror em triunfo e que provaram que o amor poderia atravessar a lacuna entre mundos.